Vamos lá, pessoal. Então, o dólar, vamos falar sobre o dólar. O dólar, para quem tem acompanhado, que tem algumas empresas que solicitam, que acaba solicitando para mim, ô Alexandre, qual que é a expectativa do dólar? Vai subir, vai cair? Algumas empresas que importam matéria-prima, depende do fechamento do dólar, então eles ficam preocupados, tanto quando está subindo quanto está caindo, porque às vezes está caindo, eles estão acreditando que ainda vai continuar subindo, não sabe se compra ou se vende dólar para fechar câmbio. Enfim, e aí acabei fazendo essa semana, a semana inteira, um acompanhamento do dólar, tá? E na verdade o dólar ele tem aí um comportamento um pouco diferente, né, dos ativos que nós acompanhamos no mercado de CFDs. Por que eu falo um pouco diferente? Porque ele é muito fundamentalista. O nosso dólar aqui ele é muito fundamentalista, ele é baseado muito em fundamento, diferente de alguns ativos que a gente tem uma estrutura muito técnica, que ele acompanha. Exemplo, né, que eu estou falando, bateu num nível de suporte ou resistência, ele respeita, né, na maioria das vezes. Já o dólar e o índice aqui ele é muito fundamentalista. Mas vamos lá. A expectativa, tá, que eu tracei para quem vem acompanhando desde a semana passada o dólar era testar essa região entre 5 e o 4,78, R$5 e 4,78. Por que eu defini essa região? Para quem assistiu aí as análises, volume, tá? O índice aqui sinalizou volume. Essa foi uma região onde os compradores entraram fortemente e empurrou o preço para cima. Existia uma grande probabilidade, a gente nunca pode falar com certeza 100% no mercado, porque o mercado ele é soberano, é ele que faz o que ele quer. Mas existe uma grande probabilidade, por isso que eu falar para vocês, pessoal, o decisivo vai ser quando ele testar essa região, essa zona entre 5 e 4,78, né? Não é que eu tenho uma bola de cristal, pô, é só analisar a estrutura do mercado. No momento que você entende como o mercado funciona, a estrutura do mercado, o volume, onde entram os grandes players, porque nós, de varejo, nós não conseguimos movimentar, o capital que nós temos, nós não conseguimos fazer esse movimento, nem para cima e nem para baixo. Okay? Então é as grandes instituições, os bancos, né, os grandes fundos que conseguem fazer esse movimento. Então nós conseguimos rastrear através do volume essa entrada, essa pista, porque eles querem entrar, né, em dose homeopática. O grande player, quando ele tem que comprar um grande volume, ele não pode entrar com tudo, porque ele vai assustar o mercado e o objetivo dele é comprar barato e vender caro. Foi o que aconteceu aqui, ó. Comprou, realizou, comprou, realizou, até chegar lá naquela região de distribuição. E o mercado, novamente, aqui eles entraram na contramão vendendo, porém, os compradores que estavam aqui, que fez esse movimento do mercado, cara, ou duas uma, ou eles vão deixar o preço passar, entraram na contramão aqui e não querem mais saber da compra, saíram 100% da compra, porém, aqueles que estão na compra ainda vão defender. Okay? Eles vão fazer a defesa, nessa região eles vão fazer a defesa. Vão fazer a defesa. E foi o que aconteceu. O mercado desceu até, né, muitos aqui achavam que ia romper com força, né, mas ó, o próximo dia parou, engolfo, ó, candle de engolfo, e hoje abriu com gap de alta. Sinal de força compradora. Toda vez que a gente tem um gap, tá, existe uma força. Para cima, força compradora, para baixo, força vendedora. Então nós podemos ter algum tipo de repique. Tá? O que me chama atenção aqui não teve um volume do índice interessante, acima de 180. Mas ele respeitou o volume de comprador. Esse volume foi de março, tá? O volume de comprador. Ou seja, nós sabemos que essa região é uma região de compradores. Ou seja, se você tem uma empresa, se você está trabalhando com um câmbio, ou se você é um trader especulador e você está apostando na queda do dólar, você quer vender dólar a longo prazo, você quer vender, vai se posicionar, eu só vou vender e me posicionar quando romper esse nível. Por que romper esse nível? Porque essa região eu sei que os compradores eles estão ali. Eles mostraram isso aqui, ó. Tá claro, tá visível. Então aqui eu só vou buscar então o que no intraday, para quem é day trade aí, compra. Okay? Vamos traçar alguns alvos potenciais. FIBO, vamos traçar aqui, vamos puxar um FIBO. Retração até 61, aqui é um suporte importante, ou desculpa, uma resistência importante, ou seja,
o preço testando essa região, esse nível, nós temos que ficar atento, porque pode ser apenas um repique. Se o preço bater nesse nível, volume do índice, candle de rejeição, indecisão, probabilidade do preço aí. E vamos pegar a perna maior, tá? Vamos pegar essa perna maior, 61, e pega, coincide com esse fundo aqui também. Olha só que interessante, aqui nós tivemos 61 do Fibo coincidindo com esses níveis de resistência. Aqui, esse fundinho aqui, esse suporte. Então são regiões aí importantes que vamos prestar atenção com base nessas retrações. O interessante é que já rompeu acima os R$5, está rompido os R$5, está trabalhando acima. Para quem estava com a esperança que fosse cair abaixo dos 5, como eu falei, só vou buscar venda quando romper esse nível de 4,78. Legal? Acima aqui só compra. Ok? Vamos para o índice, tá? O índice da Bovespa. Qual foi a análise da semana passada? Eu até deixei desenhado, deixei essa conta aqui, Gabriela, só para a gente deixar traçado os desenhos, para eu não operar nela, não mexer nela, para a gente não estragar e ir acompanhando a evolução de análise semanas após semanas. A ideia era, aqui a gente tinha um gap, foi feito um gap. O mercado, né, ele tem uma regra que todo gap, em algum momento, ele vai ser fechado, ok? A grande maioria sim, eu acredito, a grande maioria sim, não vou falar, não vou afirmar 100%, que eu já vi gaps não ser fechado, preço embora, e há décadas tá em aberto ainda, então não sei se um dia, né, vai fechar, então não vou afirmar para vocês que 100%, mas existe uma grande probabilidade, a maioria desses gaps aqui que foram abertos, eles estão sendo fechados. E aqui eu tracei esse nível de resistência, e lembra que eu deixei essa linha aqui, ó, empurrando para baixo. Nós analisamos aqui a sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Nós analisamos na sexta. O dia que nós analisamos o mercado estava aqui. Para quem eu acho que eu não tinha traçado a linha, para quem não entendeu por que eu deixei a linha traçada nesse nível que o preço existe uma probabilidade de chegar até os 97.100 pontos e voltar a cair, é devido a essa resistência formada pelo gap. O que aconteceu? O mercado abriu na segunda, bateu, testou e ficou lá batendo cabeça. Bateu um dia, 2, 3, 4, ontem já mostrou, engolfou. Isso daqui, ó, isso daqui que aconteceu, ó, um dia, 2 dias, 3 dias, batendo cabeça e não conseguindo fazer novas máximas, não conseguiu fazer novas máximas. E no quarto ou quinto dia aparece um candle que engolfa. Né? O que é um engolfo? Engolfou, ele engoliu, tá? Engoliu, ó, entre máxima e mínima, engoliu os outros candles. Cara, anulou a tentativa que tinha aqui, ó, de compradores. Lembra, essa é uma região que pode ser uma acumulação, uma distribuição, nós não sabemos. Tá? Apesar que aqui o índice já deixou um sinalzinho, tinha deixado um sinal com candle de rejeição. Probabilidade de ser distribuição, vendedores fazendo aqui vendas em dose homeopática para até que o preço exploda para baixo. E foi o que aconteceu. No quarto candle, engolfou, não aguentou, e hoje no quinto, gap de baixo. Novamente, força vendedora predominando. Lembrando que, vamos analisar o nosso mestre aqui. Quem que é o nosso mestre? Nosso chefe aqui da análise. É o índice. Sem o índice nós ficamos cegos. Okay? O índice sinalizou no dia 24/4 que existe uma alta probabilidade de compra, de alta, movimento de alta. Porque volume, olha só, o volume mais alto dos últimos períodos e acima do nível de 180. E foi o que aconteceu. Traçamos o fechamento, essa linha se tornou um suporte, o preço subiu, ficou batendo cabeça, testou, mas existe uma grande probabilidade que essa era uma região de compradores. A mesma comparação lá do dólar que nós acabamos de fazer. Se torna regiões entre compradores e vendedores. Como essa região aqui, ó, devido ao alto volume, região de compradores. O preço cair hoje abaixo disso, se o preço chegar a testar essa região aqui vai ser uma região fortíssima de suporte, porque olha a concentração de compradores que tem aqui. Bom, voltando ao momento atual, o preço subiu e olha só que interessante, o volume
não chegou ao nível que dispara o alarme, para a gente ficar esperto, como aconteceu aqui, no 180. Porém, o índice ele foi o maior dos últimos períodos, dos últimos X períodos aí, tá? Mais de um mês foi o maior, tá? Com um candle de rejeição. Então aqui existe agora uma alta probabilidade de correção. Bom, buy hold, tá? Quem faz buy hold aí na bolsa nacional nossa, para comprar agora, só se o preço superar os 97.200 pontos. Só vou comprar e me posicionar acima disso. Abaixo disso aqui é só venda, pessoal. Por que só venda? Volume, candle, mostrando decisão. Bom, vamos fazer a previsão aqui de movimento que pode até onde que pode fazer essa correção, que nós temos que ficar atento. Novamente, Fibonacci, peguei o último topo e o último fundo, traço, e vou buscar as retrações. Principal retração, pessoal, a principal 61.8, então vamos traçar lá, ó, 61.8, 84.300 pontos. Vamos deixar uma linha aqui. Ó, e olha que interessante, 84.200 pontos, número redondo, bola 00, além de ser uma retração de Fibonacci de 61.8, é um topo técnico, então existe aqui um grande imã, tá? de tração para o preço fazer uma correção até este nível, perfeito? Bom, então visto o dólar e visto o índice, vamos para as moedas. Vamos aqui para o nosso euro-dólar, padrãozinho harmônico, convergência de dois padrões. Nós temos dois padrões aí, um Gartner e um Krebs. PZR, aqui a gente tinha uma região então que convergia o ponto D de dois padrões, bateu na PZR. Teve ontem um candle, tá? Olha o candle lindo de engolfo que engolfou. Não chegou a engolfar esse segundo, eu até considero, porque não engolfou, não pegou a sombra, mas pegou o corpo, tá? Pegou o corpo desse, é um engolfo de 2 dias. Na verdade não, 2 não, 3, aqui é domingo eu não conto, 4, engolfou, esse candle engolfou 4 dias, ou seja, 4 dias tentativa de alta, né? E foi anulado por um candle negativo. Mercado, probabilidade, alcançar agora o ponto B. Eu vou postar depois, batendo no ponto B aqui, eu mando lá a operaçãozinha, aquela operação que está aberta ainda, que eu tinha postado para vocês. Tem conta que eu já saí, tem conta que eu realizei lucro e tem conta que eu deixei aqui essa operação em aberto para buscar esse ponto B aqui. E tem conta que ainda vou deixar para buscar o ponto B desse padrão nesse nível aqui. Claro que eu posso sair a qualquer momento quando o índice sinalizar aqui uma possível reversão, mas expectativa de baixa. Vai cair em linha reta? Só Deus sabe, pessoal. Pode cair em linha reta, ele pode amanhã fazer um repique para estopar o varejão ali e para depois voltar a cair e fazer o movimento esperado. Expectativa então que fez na semana, expectativa para a próxima semana, vou estar buscando venda. GBP-USD, né, a Libra versus o dólar, testou essa semana aí essa região de resistência importante, no nível de 1.27500, vamos arredondar para 000, 1.27500, uma região importante. Índice, deixou um índice no volume acima do 180, neste nível. No outro dia tentou romper, um rompimento falso, deixou um pin bar, candle que engolfou 1, 2, 3, quase 4. Tá? Vou considerar aqui, ó, 4 dias rompido e olho negativo. Vamos pegar o Fibo, nosso amigo, topo e fundo, potencial, região de 61. Por que região de 61? Cara, porque dentre os três níveis, 38, 50, 61, 61 é o nível de atração mais forte que o Fibo tem. Aqui nós temos um suporte importante, que é uma região de 1.21650, um suporte importante, e vamos aí analisando o preço. É claro que ele pode chegar no meio do caminho aqui e vai acontecer isso, pessoal. Verde, no meio do caminho. Um candle de rejeição com volume altíssimo. Aí anula a expectativa de preço subir a médio prazo. Para a gente não perder muito tempo aqui, ó.
Olha que padrãozinho bonito aqui, ó. Ó, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e formou a PZR. E olha que interessante, convergência, PZR, linha de resistência, probabilidade alta de venda, cara, o volume alto no nível. 3 pontos importantes, PZR do padrão harmônico, resistência e índice volume mostrando força vendedora aí. Então, cara, é aquele negócio gritando, é aquela brincadeira que eu falo, cara, que é momento de vender até a sogra e entrar com tudo, porque tá falando, cara, eu vou cair, pode me vender. Ok? Então, o SDCAD, tá? O SDCAD. Olha, lembra que a gente discutiu na sexta-feira passada o SDCAD, que eu falei para vocês, pessoal? O SDCAD tinha uma PZR nesse nível. Tá? Era um padrão que eu vinha acompanhando, um movimento de queda, só que ele descaracterizou quando ele fez isso. Ó, quando ele fez isso, aqui ele fez um triângulo descendente, ele descaracterizou. Falei, mas vou continuar acompanhando, vamos ver se ele vai respeitar a PZR. E olha o que o mercado fez essa semana, abriu, foi lá, testou, deu um beijinho na linha no suporte, ó, deu um beijo no suporte, deixou um volume, olha o volume que ele deixou, maior. Aqui já estava mostrando, ó, o candle anterior já mostrou aumento do volume. O que nós temos? Níveis de suporte e resistência, com volume aumentado, probabilidade de não rompimento. Então já estava falando, pessoal, aqui eu não vou romper, aqui é momento de vocês realizarem um movimento contrário. Se está caindo, eu vou comprar. Então, compra. Aqui deu grita, aqui é onde a gente fala, vamos vender até a sogra. E olha o que aconteceu. Comprador, aqui ó, mostrou comprador entrando no mercado e detonou preço subindo. Alvos, ponto B do padrão. Pô, da mesma forma que ele respeitou a PZR, agora ele vai ter que respeitar também, tá, o alvo aqui do ponto B do padrão. Ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto B. E aí vai coincidir com essa região de suporte, que era uma resistência que foi rompida. Então está bem próximo aí, 1.38.600. 1.38.600, então vai ser o nosso alvo. O que está chamando a atenção aqui, ó, é esse candle de indecisão hoje, tá? Candle de indecisão, porque indecisão? Sombra superior e sombra inferior e volume. Apesar de não estar batendo no 180, pessoal, mas é um volume alto, é um volume que foi responsável pelo giro do mercado. Giro do mercado e o preço subindo. O SD, deixa eu ver se o SDJPY. O SDJPY, olha que legal, o sinal, ó, consolidação, um triângulo, consolidação, e o índice sinalizou, ó, que estava acabando a consolidação. Preço dentro da consolidação ainda, deu um sinal de rompimento, rompeu, foi lá, testou a resistência. Aqui embaixo ele está bem, o SDJPY para longo prazo, pessoal, eu nem tenho selecionado ele, que ele está muito feio, tá? Olha, tá terrível, ó. Enquanto ele está dentro desse topo e fundo, ó, consolidação que ele está, a longo prazo, rompeu para baixo, e dentro desse retângulo aqui, ó, topos e fundos aí, tá bem esquisito, não tá legal. O áudio SD tá bem legal, ó, respeitando essa região de resistência de 0,70, podemos até arredondar aqui para 0,00, vamos colocar 0,00, fica um número mais forte ainda. Suporte, 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 resistência, resistência, e aqui tinha uma resistência fortíssima do gráfico semanal. Eu acredito que até seja do gráfico mensal também. Olha lá, olha que resistência importante, que foi um suporte, resistência, não deu outra. Tocou, bateu lá, ó, candle de rejeição, volume alto, volume no nível de 180, engolfou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, tá? Uma semana de pregão aí, praticamente engolfado. Expectativa aí para a próxima semana, continuidade de movimento de correção. Alvos 61, vamos traçar aqui. Interessante. Região de 61, essa região aqui de reacumulação. Tá? Uma região aqui que o preço testou, que vai coincidir, ó, com uma região suporte, resistência, então aqui um nível importante aí, ó, 0,66500. 0,06500 é uma região importante que nós temos aí que observar para o mercado buscar essa correção. Usa Tech Nasdaq, porque a gente gosta de operar, o pessoal está viciado nele.
semana toda esperando essa correção, tá? Rompendo esse topo histórico de 9.750, rompeu, 1, 2, 3, 4 dias, rompeu, e agora nós tivemos esse candle mostrando força vendedora. Hoje uma tentativa de reação, fechando abaixo. Aqui, esse candle vai ser um suporte importante para a próxima semana, tá? A próxima semana só buscar venda, vamos ficar atento nos 9.450, 9.450 vai ser um suporte, volume, ó, por causa do volume, candle de rejeição, e jogou o preço para cima. Vamos ficar atento aqui, ó. Então semana que vem, quando testar nesse nível, provavelmente vamos ter algum tipo de repique, o preço voltar a cair. Mas está bem bonita aí, tá precisando dessa correção, uma LTA, peguei esse fundo, rompendo agora com esse belo candle aí negativo.